Bom dia, galerinha. Tive um problema na minha conexão aqui, não tava rolando de conectar, não sei o que eu fiz de errado hoje cedo aqui. Então atrasei um pouco nessa live de hoje, mas tá dando tudo certo. Aos poucos eu vou me acostumando aqui com essa tecnologia aí, essas coisas novas, né? Mas tá tudo certo, galera. Bom, hoje tem um caso bem bacana aí para falar a respeito de caso clínico, né? Esse final de semana a gente teve aí nos nossos stories um caso do Felipe de Paúba. Daqui a pouco ele entra na live aí para falar, ele tá sempre na casa do Gabriel logo cedinho. E foi um caso que foi bizarro, todo mundo ficou assim desacreditado do que aconteceu. É um caso que eu encontrei ele na sexta-feira de manhãzinha lá na casa do Gabriel desesperado, porque ele tava com a perna toda inchada, não sabia o que tinha acontecido, achavam que ele tava com uma obstrução vascular. E aí ele falou assim: pô, doutor, não sei o que eu faço, não sei o que é. Já falaram pra mim que podia ser uma veia entupida, inflamada e tal. E eu queria que você desse uma olhada. E aí vocês viram a foto lá, né? A foto acho que ficou bem bacana para mostrar assim o antes e o depois. A gente fez uma sessão de uns 20 minutos, acho que deu uma meia hora. E aí eu fiz um trabalhinho lá com ele que eu vou contar para vocês hoje. Então eu quero começar, né, desde o começo, mostrar para vocês o que é a ideia de pensar mesmo e falar, pô, vamos raciocinar, vamos observar, vamos trabalhar em cima do que pode ser trabalhado, do que é seguro ser trabalhado. E eu quero mostrar para vocês aí, né, os profissionais da saúde que conseguem fazer o trabalho acontecer, né? De repente ajudar uma pessoa que está desesperada, de repente ajudar alguém que consiga resolver esse problema e não deixar o cara desesperado, ou de repente conseguir recuperar uma pessoa num estado desse não é nem desesperar a pessoa, mas sem conseguir, sem limitar. Eu não sei nem como explicar, é um pouco difícil para mim assim, mas é que para mim é uma situação tão simples, tão simples, tão simples, que acaba sendo rotineira, né? Mas a situação deles lá eu vou contar para vocês devagarzinho, então acompanhem direitinho a live, que hoje foi muito bacana, assim, foi uma experiência para mim rotineira, porém muito surpreendente também, apesar de ter sido uma coisa legal. Então vamos lá, galera, bom dia, né, a todos. Bom dia, Rê. Pô, a Rê é uma amigona aí nossa, de muitos e muitos anos, né, Rê? Acompanha a nossa carreira aí de muito tempo. Seja bem-vinda à live da madruga, Rê. Acho que a galera acordou pra escola agora, né? Bom, galera, então é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês de um caso que aconteceu aí esse final de semana comigo. Eu tava lá na casa do Gabriel e aí um amigo dele chegou pra mim e falou: doutor, eu não sei o que aconteceu com a minha perna. Ele tava com uma inflamação, na verdade assim, um processo inflamatório na região do músculo vasto medial. E era vasto medial direito, né? E era um processo inflamatório assim bem importante, porque bem no trajeto inteiro assim do vasto medial tava inchado, tinha um volume maior, assim como um edema local, mas bem no músculo mesmo, assim, bem no trajeto do músculo. E tinha uma vermelhidão, e aí tava um pouco mais quente, um pouco. E aí eu falei, bom, alguma coisa realmente está inflamada, né? Aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, foi do nada. Falei, bom, do nada, né? O músculo não iria inflamar do nada. Então também a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso paciente chega no nosso consultório e a gente já quer mexer, né? Já quero mexer, já quero forçar, já quero apertar. Nem tudo que dói se aperta, nem tudo que está inflamado se resolve na hora, né? Apertando, mexendo. A fisioterapia, ela tem vários recursos que a gente pode trabalhar de acordo com a situação do nosso paciente, né? Nem tudo que
a gente trabalha com a mão, a gente deve tocar. Nem só porque a minha especialidade é a mão, eu devo trabalhar a terapia manual, tudo eu vou apertar, vou forçar, não. Então era uma situação um pouco delicada para mim também, porque do nada apareceu aquilo, ele tem alguns médicos ali na família que são próximos, e aí falaram para ele que era bem provável que tinha alguma situação vascular. Então era uma situação bastante delicada para mim. Por quê? Porque é um amigo nosso, né, um companheiro nosso ali que a gente não, um ser humano, né, não posso deixar que aconteça nada de errado com ele. E aí eu comecei a estudar um pouquinho o que tinha acontecido com ele. Primeiro, tinha acontecido nada assim de mais importante. Ele é um cara que ele é pescador, ele surfa, ele tá toda hora cuidando do jet ski, dos quadriciclos, tá com o Gabriel na água toda hora. Então é um cara que tá na atividade o tempo todo. Então não é porque ele fez, eu fiz isso aqui, eu forcei aquilo ali, que assim, qualquer coisinha poderia gerar esse processo pensando na parte muscular, né? Mas é um cara que tem a vida ali, come suas coisas, eu não sei o que ele almoça, o que ele janta no dia a dia dele, na vida dele, eu conheço ele há pouco tempo. Então, eu deixei um pouquinho ali para entender, mas eu falei, bom, eu não posso trabalhar com compressão isquêmica, não posso trabalhar com agulhamento a seco, porque eu não sei o que está acontecendo realmente. Mas ele me explicou que ele tinha forçado para carregar o jet com a galera na semana ali, nos 2 dias antes. Ele forçou que a galera não tinha conseguido tirar o jet da água, colocar, ligaram para ele para pôr, ligaram para tirar, e eles não tinham conseguido, ele teve que fazer esse trabalho sozinho. Então já me alertou bem, porque eu já percebi que ele tinha feito um esforço, né? Ou seja, tinha carga sendo colocada em cima daquela perna dele, né? Porém, isso não descartava nenhum problema vascular que eu não poderia mexer mesmo. Então fui conversando um pouquinho com ele, e enquanto a gente estava na resenha ali batendo um papo, ele deitou na minha maca e eu comecei a observar qual era o local dessa dor, dessa inflamação, né, desse inchaço, desse calor que estava trazendo esse desespero para ele mesmo. E aí eu percebi que era uma hiperatividade do músculo vasto medial. E devagarzinho, né, com aquela minha delicadeza ali do método FPM, eu fui vendo em relação ao tecido muscular, fui percebendo que o tecido muscular estava mesmo mais contraído, e eu não podia fazer um trabalho muito agressivo. Tive que trabalhar naquele meu jeitinho perfeito, ajustando, sem agredir o tecido, porque já existia um processo inflamatório. Só que ao mesmo tempo eu pensava, se eu usar um dry needling aqui, eu vou gerar um processo de espasmo muito grande, né? Uma contração reflexa muito grande, e eu já tô com uma contração muito grande aqui, então eu vou gerar um probleminha talvez maior ainda. E fui trabalhando ali com os meus cuidados, devagarzinho liberando o músculo, soltei um pouquinho e comecei a conversar com ele. Ele falou que não sentia dor, se eu fazia tal movimento ele não sentia, só sentia uma sensação de alívio. E fui conversando com ele. Quando ele fazia a flexão do joelho ele não sentia, mas quando ele andava, ele sentia como se fosse um músculo mais rígido balançando dentro assim. Cada vez que ele colocava a fase de contato inicial, né, fazia a fase de contato inicial no chão com a perna direita, ele sentia como se fosse uma coisa mais rígida vibrando lá dentro. E aí eu falei com ele a respeito dessa sensibilidade, dessa sensação. Ele foi me explicando um pouquinho melhor, e aí eu consegui perceber que ali nessa região não tinha uma artéria importante, né, a ponto de causar essa obstrução vascular, porque se fosse uma obstrução vascular acima do joelho, já teriam alguns sintomas muito maiores, né, em relação a toda a parte física dele, em relação ao corpo dele. Uma suspeita de uma trombose, né, um caso que poderia ter complicado muito mais a vida dele. E aí
eu fui fazendo um trabalhinho de liberação, respeitando muito, muito o bom senso o que eu falo sempre, o bom senso é um parâmetro muito bom para o meu trabalho, e a gente vai respeitando, né, o bom senso, vou mantendo o meu bom senso e respeitando a resistência tecidual dele, a tolerância de dor, o limiar de dor dele, fui trabalhando isso. Quando eu parei, depois de mais ou menos uns 20, 25 minutinhos, ele levantou, e quando ele levantou e ativou o quadríceps de novo, junto com o vasto medial, que era esse músculo que eu estava trabalhando, o vasto entrou numa contração bizarra, que é aquela que está na foto, que tem um furo no meio. Então o vasto entrou em mais contração, mais contração, mais contração e ficou contraído, quando ele fez a extensão do joelho para ficar em pé. E aí ficou na contração, falei para ele andar um pouco, o joelho foi enrijecendo, a gente fez um alongamento, junto com uma liberação miofascial instrumental, com o meu blaster, soltei mais um pouquinho, coisa de 1 minutinho, enquanto eu alongava o joelho dele, o quadríceps dele na flexão, e aí o joelho dele foi soltando, e aí ele ficou bem, e ele ficou bem mesmo, ele ficou um pouco dolorido só, mas muito pouco, e o joelho dele foi voltando ao normal. E depois aí ele ficou uns 40 minutos andando, impressionado, e aí ele falou assim, pô, impressionante, Júnior, é impressionante o quanto que você me trouxe essa tranquilidade, né? E ele sentou no sofá, ficou quietinho, aí ele fez uma foto do depois, né? Aí ele me chamou, doutor, é impressionante, cara, olha o que você fez com a minha perna, pô. E a hora que ele levantou, que gerou aquele espasmo, que ele tava com aquele furo na perna, chegou toda a galera, chegou o Macarrão, chegou não sei mais quem, acho que o Bali também chegou. E aí o Macarrão olhou e falou, nossa, jovem, o que aconteceu com o teu joelho, cara? E eu tava me matando de rir, cara, eu tava morrendo de rir. Aí ele falou, pô, cara, foi o doutor que fez isso aí, ó, que é o cara que fez no meu joelho, zoando, como se eu tivesse machucado o joelho dele, né? E aí o Maca olhou pra mim e falou, e aí, Júnior, o que você fez, cara? Como se eu tivesse errado, assim, né? Aí eu tava rindo, eu falei, pô, Maca, eu não consegui resolver, cara, não consegui resolver o problema, deu um probleminha, afundei meu dedo na musculatura dele, cara, putz, vacilei. Ele, e aí, Júnior, você não vai resolver, e agora, o que a gente faz? Aí o Bali todo preocupado, vamos para o médico? Vamos para o médico? Então, e eu rindo, e eles meio que bravos comigo, assim, como se eu tivesse machucado o amigo deles, assim, eles não acreditavam, meio que o Felipe também, o próprio cara da lesão, não acreditava, e aí aos poucos eu falei, Felipe, pode andar tranquilo, a gente já vai confortar isso. E depois de alguns minutinhos que parou aquele processo inflamatório, o joelho dele já estava quase sem nenhuma hiperemia, quase sem nenhum excesso de sangue ali, o inchaço já tinha parado, estava um pouco dolorido só pela uma manipulação que eu fiz, mas bem pouquinho, estava mais dolorido pela condição da contração muscular excessiva que ele tinha. E já estava voltando ao normal, e no decorrer do dia, assim, o joelho dele ficou 100%, e foi, assim, uma forma tão natural de reorganizar, que aí ele já estava andando normal, ele já estava tão impressionado com a melhora, quanto ele ficou a hora que apareceu aquele volume no joelho dele, perto do joelho dele, né? Então, foi um caso muito legal, porque impressionou todo mundo, até o próprio Felipe, que estava com o joelho daquele jeito, ficou impressionado na hora, mas ele ficou mais impressionado ainda na hora que ele melhorou, né? Então ele falava assim pra mim, cara, ele me chama de jovem, ele fala, jovem, foi o melhor post que eu já fiz na minha vida, porque eu postei aquilo lá, agora eu não paro de responder os meus directs, eu não consigo parar, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. O pessoal me mandando, todo mundo me mandando aqui, tem até deputado me mandando coisa, falando o que aconteceu, cara, o que o cara fez em você, nossa, foi uma mágica. E ele falou, e o mais engraçado é que eu poderia ter feito um fake, né, um post fake para impressionar. Ele falou, pior de tudo, cara, é que é real, você só fez o real. Tipo, uma coisa que eu tava desesperado com medo de me matar, de morrer aqui, porque tinha até uma suspeita de veia entupida aqui, que ele falou, até que falaram pra ele que era uma veia inflamada, e agora eu tô zero. Ele falou, em pouco menos de meia hora você resolveu meu problema. E por quê? Porque a gente só raciocinou, tocou
Nós só fizemos um trabalho de toque, raciocínio, manipulação do tecido, sentir o que estava acontecendo. Será que mesmo tinha os sintomas de uma veia que podia ter um problema vascular? Será que era um problema vascular? Será que o trajeto dessa inflamação ou de todo esse processo lesivo era mais na região muscular ou será que era mais na região vascular? Será que ali tem uma artéria, tem uma veia que pode trazer esse processo vascular mais perigoso ou menos? Enfim, foi o raciocínio clínico que eu consegui trazer para o diagnóstico perfeito dele e resolver o problema dele, que talvez ele ficaria aí internado em um hospital que traria um problema muito maior para ele, não só para ele como pô, tem que ficar parado, trabalho, que não pode ficar um dia lá parado, 2, 3, mas também quanto isso custa, né? Quanto isso custa para o hospital, quanto isso custa para o convênio dele, quanto isso custa para a família dele, né? Para vir até São Paulo, para perder um tempo de trabalho, perder um dia na empresa e, enfim, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, acho que o grande segredo do nosso sucesso assim em relação à fisioterapia é a gente poder facilitar a vida do nosso paciente, não só porque ele vai ficar feliz com o resultado, mas porque você vai trazer para o cara uma tranquilidade em relação, não precisou perder um dia de trabalho, não precisou ficar internado, não precisou, sei lá, acionar o convênio, não precisou disponibilizar um dia da esposa para trazê-lo para São Paulo, e aí assim, em meia hora nós resolvemos um probleminha que ele estava com medo de ser um problema vascular, que poderia trazer um processo muito mais perigoso lá para frente e desesperador, né? Então essa credibilidade é o que mais vai trazer o sucesso do nosso trabalho, né? E como é que eu tive isso? Eu fiz uma mágica? Não, não fiz uma mágica. Eu só entendi exatamente o que estava acontecendo naquela região da lesão dele. Será que era um processo vascular? Poderia ser. Mas por que que não era? Por que que não era? Porque tinham alguns sinais que me traziam essa informação. E esses sinais, eles só foram possíveis de perceber porque eu fui olhando em todos os segmentos que eu conhecia. Então eu olhei de uma forma integral. Eu olhei meu paciente em relação, será que tinha inchaço? Será que tinha dificuldade de retorno venoso? Será que ele estava com algum outro sintoma que também me traria um problema vascular? Será que ele estava com algum sintoma, algum sinal que poderia me trazer uma dúvida ou uma hipótese diagnóstica de uma trombose, uma suspeita de trombose para encaminhar mesmo para o hospital? Porque se eu achasse que tivesse uma suspeita de trombose, eu colocaria ele no meu carro, imediatamente eu levaria ele para um hospital, né? Eu jamais encostaria num caso onde eu tenho uma suspeita de trombose, mesmo porque na trombose ninguém deve mexer, né? E sim deve levar para um pronto atendimento imediato para que a gente possa para que eles possam tomar as providências necessárias e recuperar para não ter nenhuma consequência mais drástica. Então, a fisioterapia, ela é muito mais do que a gente imagina quando a gente raciocina. Às vezes a galera que trabalha comigo, às vezes meus colegas, a gente está conversando, eu pergunto para eles, mas por que você acha que era isso que você deveria fazer? Por que você acha que era isso que seu paciente tinha? Porque quando você pergunta os porquês, né, os e se, né? E se meu paciente chega assim no meu consultório? E se meu paciente chega sem andar no meu consultório? E se meu paciente está morrendo de dor? E se meu paciente é milionário e ele é bravo e ele precisa melhorar para trabalhar amanhã? Então são essas coisas que nós temos que ter confiança para poder cuidar do nosso paciente e resolver o problema dele. Porém, nós não somos mágicos, né? Às vezes a galera considera, né, que nós somos mágicos, mas nós fazemos um trabalho que o próprio corpo do nosso paciente consegue responder. Então, o que mais vai valer não é necessariamente o nosso trabalho, é o nosso diagnóstico para que a gente possa realizar o trabalho perfeito, o procedimento exato, para que esse procedimento exato seja da melhor forma usado e o resultado seja da melhor forma atingido. Então, esse caso que aconteceu esse final de semana comigo, né, com a equipe da Físio pelo Mundo, foi um caso assim impressionante, foi um dos casos mais legais aí que nós tivemos recentemente, assim,
documentado em fotos, porque foi impressionante. E o mais legal, ele falava assim pra mim depois, ele falava: doutor, sabe o que é mais legal? Parece que eu montei esse cenário, parece que eu montei, mas é real, ele falava, é real, aconteceu exatamente isso, cara, é real. Então, eu não tô inventando nada, tá todo mundo falando: porra, o que você fez, cara, como é montagem? Não, aquilo era real, aquilo era exatamente o que tinha acontecido com ele, mesmo que eu nem tinha visto aquela foto que ele tinha feito. Ele fez a foto lá, me marcou no story, e aí eu repostei a foto dele. Foi quando tomou uma proporção bizarra, e aí até a gente montou o tema da live de hoje. Então, foi uma situação que eu queria muito passar para vocês. A gente vai colocar essa live no nosso YouTube também para vocês acompanharem e para vocês entenderem que é assim, físio. O paciente nosso, ele vai chegar com milhares de problemas. Às vezes com um problema que tem o tamanho de milhares. Mas o nosso raciocínio clínico, ele precisa ser com um pensamento muito amplo. O nosso raciocínio clínico, ele precisa ser muito bem preparado. Porque não adianta nosso paciente chegar aqui e a gente querer fazer, eu já quero fazer tal coisa. Calma. Porque se aquele cara falasse para mim, se o paciente chegasse para mim e falasse assim: ó, doutor, o médico falou que é uma veia inflamada, e eu abaixasse a cabeça e falasse: pô, então fica em casa, repousa. Ele ia repousar com o pé para cima, com a perna esticada, né, com o joelho estendido. Aquele vasto medial ia ficar encurtado, mesmo que tivesse com a perna para cima, ele ia estar o joelho estendido, né? O vasto tem como ação a extensão do joelho. E ele ia ficar encurtado, né, parado ali no repouso, ou seja, ele ia piorar a condição muscular dele nessa condição, não era nada vascular, ele não ia conseguir dobrar o joelho depois de jeito nenhum, e aí a condição muscular dele ia se tornar uma coisa muito mais crônica, e aí ele ia ter um problema muito maior para tratar, ele ia ter que fazer talvez muito mais sessões comigo, a gente ia ter um trabalho maior, aí eu ia ter que usar mais recursos, mais sessões, talvez um agulhamento aí mais profundo, uma coisa muito mais agressiva para poder resolver o trabalhinho dele. Ele ia gastar mais tempo, mais dinheiro, ia sofrer muito mais em relação à dor, porque ele quase não sentiu dor para fazer esse procedimento aí. Então foi isso que aconteceu e eu queria muito passar esse caso aí para vocês. Choveram directs aí depois desse caso para mim, perguntando: pô, mas realmente o que ele tinha, e realmente ele tinha uma contratura muscular no músculo vasto medial, e foi uma contratura bem forte, porque foi carregando jet ski, mas ele não percebeu na hora, né, deve ter sentido aquela forcinha, como ele é bruto, tá acostumado sempre carregar as coisas e fazer suas coisas aí no dia a dia, ele não percebeu, aí dormiu, deve ter acordado aí com essa contratura. E foi isso que aconteceu, galera. Então é um caso assim que chega pra mim direto, esse tipo de caso, né? Casos bizarros assim que a galera desacredita. E em pouco tempo eu acabo resolvendo, assim como a galera fala, como uma mágica mesmo. Graças a Deus, né? Eu acho que isso daí é uma facilidade que eu gerei de acordo com o meu trabalho, mas de acordo com o meu raciocínio clínico e a facilidade que eu tenho de aplicar. O método FPM é o raciocínio clínico, a aplicação do recurso e a satisfação do meu paciente. Então, não adianta nada nós termos um raciocínio e não saber aplicar. Não adianta nada eu saber aplicar, mas não saber o que aconteceu com o meu paciente. E não adianta nada eu fazer tudo isso e não ter o resultado. É sinal que eu não apliquei bem, né? Então, é tudo isso que eu quero passar para vocês. Nós temos alguns cronogramas de raciocínio que devem ser observados. É muito difícil eu passar isso para vocês, né? Vocês ficam desse lado aí da tela, eu fico desse. A gente não consegue passar, conversar. Eu vou conseguir passar isso para vocês uma hora. A gente está montando aí um curso para a gente falar a respeito disso, viver a fisioterapia juntos. Você que é físio, fique esperto aí que logo logo eu vou passar para você isso, que agora em agosto eu vou tentar colocar você aí num curso imerso comigo para a gente viver a fisioterapia. Então fica atento, quem quiser pode me mandar um direct aí que eu informo vocês, tá bom? Galera, então acho que hoje era isso que eu queria passar para vocês.
Eu acho que essa live foi muito esperada aí, todo mundo estava a fim de saber o que tinha acontecido. E a minha mensagem de hoje para você é assim, para todos vocês, né, para o paciente que está me ouvindo, para o físico que está me ouvindo, é assim, ó. Toda vez que você tiver um problema, tiver uma situação em relação à dor, em relação ao inchaço, em relação a uma limitação, calma, procura teu fisioterapeuta, procura teu médico. Se você é físio, teu paciente chegou até você, calma, não precisa se desesperar. Primeiro pensa, entende o que teu paciente está fazendo, qual é a rotina dele, o que ele fez nesses últimos dias para que possa ter gerado isso. Ele fez esforço, ele ficou em repouso, ele fez alguma coisa fora da rotina dele, ele fez... deixa eu só abrir um parênteses aqui, tem um caso muito engraçado. Umas 3 semanas atrás, eu estava atendendo um senhor e ele falou pra mim que não aconteceu nada na vida dele, que ele só dirigiu 2 horas aí no carro dele, mas é um baita carro confortável e não tinha nada de diferente, tudo estava normal. E ele falou, pô, só um amigo meu que faleceu e eu viajei essas 2 horas para ir até o velório e o enterro dele. E só que eu faço isso direto, eu viajo, não mudou nada na minha rotina, tal. Eu falei, mas isso aqui é muito, muito engraçado. Ele tava com uma dor lombar e ele falou que... E eu falei pra ele, é de quem faz força. E, pô, dirigindo esse seu carro, teoricamente não foi isso que aconteceu e tal. E no outro dia eu voltei lá pra dar uma olhada como ele tava. E ele falou assim pra mim, Júnior, você me perguntou isso, eu fiquei com isso na cabeça. E eu não tinha nada que pudesse me lembrar assim de esforço. Ele falou, pô, mas esse meu amigo morreu e eu carreguei o caixão. E eu carreguei exatamente como você falou, é algum peso que eu carreguei do meu lado esquerdo. E o filho do falecido estava na minha frente, eu não conseguia dar o passo muito bem, meu centro de gravidade estava projetado para frente, eu fiz mais força realmente do meu lado direito da lombar. E aí ele gerou um processo ali de acidose lática lombar no quadrado lombar e ficou super dolorido, como aquela dor muscular da lombar. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa observar. Se esse cara tivesse uma hérnia e fosse no ortopedista, ele ia se empanturrar de remédio, porque ia ser uma crise da hérnia dele e ele só tinha carregado o caixão. Em 2 dias, essa dor dele eu tinha conseguido resolver, porque era uma acidose lática, uma dor muscular. Fizemos um trabalhinho ali para resolver a condição muscular dele. Então, o nosso diagnóstico é muito perfeito, galera. Tem que ser muito perfeito, porque nós estamos tratando de um ser humano, de um corpo humano. Se a gente conseguir resolver isso, trazendo um diagnóstico preciso, usar o recurso perfeito, o resultado para o nosso paciente é o mais perto do perfeito possível, tá bom? E com isso, nosso sucesso não tem como a gente segurar. Certo, galera? Então é isso, nossa live de hoje eu encerro por aqui. Galera, tem feito poucas perguntas na minha live, eu não sei se eu tô falando muita coisa difícil ou se eu tô conseguindo trazer para vocês aí, eu não sei, né? Acho que quando a galera não pergunta ou tá muito interessante, né? Ou tô conseguindo suprir aí todas as dúvidas no decorrer da live, tá bom? Galera, então é isso, eu vou para minha terapia diária ali, sair na porrada com a galera e quinta-feira 6 e 2, estamos de volta. As lives agora vão entrar em alguns temas bem técnicos, assim, bem bacanas também. Tenho muita coisa nova para falar para vocês. E é isso, galera. Bom dia, fiquem com Deus. Dá umas dicas para melhorar dores na coluna. Gabi Figueiredo. Bom, Gabi, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, assim... para melhorar a dor na coluna, galera, primeira coisa, dor na coluna sem nenhuma pancada, sem nenhum trauma, assim, eu sempre gosto de colocar alongamento e bolsa de água quente. Eu acho que bolsa de água quente para coluna, né, de 30 minutinhos ali é sempre bom. Nós temos um péssimo hábito de ficar muito mal na nossa coluna em relação à postura, a gente senta mal, a gente faz tudo mal, né, a gente fortalece muito pouco nossa coluna, a gente alonga muito pouco. E a gente cuida muito pouco da nossa coluna. Então, uma dica boa, não sei se a Gabi é fisioterapeuta, mas se ela for físio, cuida dessa coluna, alonga bem, Gabi, faz umas bolsinhas de água quente. Se você não for físio, procura um físio,
uma vez por mês aí para dar uma ajustada nessa coluna, fazer uma liberação miofascial dessa região dorsal, quadril, lombar, região de cinturas escapulares, cervical, é muito importante também, tá? Um quiropraxista também é sempre bem-vindo, a coluna agradece, fica muito feliz, mas eu acho que a nossa coluna, assim, é muito difícil a gente conseguir alongar, principalmente a lombar, assim, alguns lugares bem específicos. Eu também vira e mexe, assim, acordo com algumas dores lombares, né, como eu luto jiu-jitsu, surfo e tal, eu acabo sofrendo um pouco, mas para dor nas costas, né, eu tô lançando um aparelhinho aí que é uma novidade, não vou contar para vocês ainda, vou mostrar ao vivo aqui uma hora para vocês, tá quase pronto, definimos a pintura essa semana, e aí a gente vai poder resolver o problema de dor nas costas. Graças a Deus eu estava desesperado, que eu precisava de alguém para cuidar das minhas costas, e aí eu montei um aparelho que eu vou resolver o meu problema e acho que o da Gabi também, tá bom? Então é isso, dor nas costas é complicado, galera. Se não fosse complicado eu não trabalharia tanto assim na minha vida. Certo, galerinha? Então espero vocês na quinta-feira às 6h02 da manhã. Tamo junto. Muito obrigado a todos aí que estavam presentes. E é isso, tamo junto, time. Valeu, Físio. Tamo junto, galera. Fui.